Desafio. Sexta questão. Faça um programa que pede dois números ao usuário. Calcule e exiba na tela o primeiro número elevado pelo segundo. Então, por exemplo, eu vou pedir digita o número. Por exemplo, digita a base, digita o expoente. Deixa eu ir fazendo aqui, fica mais fácil. Pedir dois números ao usuário. Então vamos lá. Int, vou chamar de base e expoente, que fica mais fácil a gente entender do que N1 e N2, tá? Então, Cout, digite o valor da base, que é o primeiro número, né? Ponto e vírgula, Cin, base. Cout, menor, digite o expoente. Cin, expoente. Pronto. Agora a questão é, como é que eu elevo esse número a esse, né? Base ou expoente? Eu poderia ter chamado aqui N1 e N2, tá? Tá no mesmo. Eu botei isso aqui só para facilitar a nossa vida. Nomes mais lógicos, tá? Então, a pergunta é, como é que eu elevo um número ao outro em C++? Como é que eu faço isso? Aí vai entrar um novo conceito, que é o conceito de função, tá? O conceito de função. Então, veja só, nós vamos usar uma função. Em C++ existe um monte de função, tá? Assim como qualquer outra linguagem. Ó, todas as linguagens de programação oferecem um número muito grande de funções, tá? Ou seja, o que é uma função? Função deixa eu ver como é que eu posso explicar agora para você isso, de uma forma didática. Porque futuramente nós vamos criar nossas funções, tá? No momento a gente vai usar uma função que alguém criou, certo? Então eu vou usar uma função que calcula um número elevado ao outro, certo? Então é como se uma função fosse... deixa eu ver aqui. Função é como se fosse deixa eu ver aqui. Eu não queria usar esse termo aqui. É como se fosse uma caixa preta. É como se fosse uma caixa preta onde algo acontece que a gente não sabe o que aconteceu e retorna algo pra gente, entendeu? Eu não sei se fui claro aqui. Deixa eu ver outro termo que eu posso usar. Função é um bloco. Função é um bloco de código que executa algo para a gente, tá? Eu acho que se eu mostrar fica mais fácil do que botar esse tipo de definição. Então vamos lá. Existe a função poll, tá? Que o C++ ele dá pra gente essa função. Lembrando, você não precisa decorar o nome dela. O que você precisa saber é que existe função para praticamente tudo que você queira fazer, tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso, de usando várias funções, e aí vai ficar mais claro para você. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma função poll que o C++ nos dá, e o C++ diz assim, ó, no manual da linguagem que tem, tá? Ele vai dizer assim, ó, que é manual que eu falo é a documentação da linguagem, tá? Ele diz assim, ó, existe a função poll, que para eu usar essa função poll, eu tenho que passar dois números dentro do parênteses, onde esse número eu vou chamar de base e expoente, ó. Certo? Ó, poll é a função, aí entre os parênteses eu estou passando a base e o expoente. Como é que eu sei disso? Porque tem na documentação da linguagem, tá? Então você não precisa decorar, gente. No momento, nas aulas eu vou dizendo quais são as funções, as principais funções que existem, mas vai chegar num ponto que você vai ser capaz de você mesmo procurar a função que você precisa, tá bom? Vamos com calma. Então, ó, na documentação tem dizendo assim também, ó. A função poll, ela recebe por parâmetro dois números, que eu chamei de base expoente. E se eu tivesse botado aqui N1 e N2, por exemplo, ó, se eu tivesse chamado N1 e N2, aqui seria N1, aqui seria N2, e aqui seria N1 e N2. Concorda que eu estou passando dois números para a função? Então, ó, a função ela recebe por parâmetro dois números, tá certo? E essa função, gente,
ela retorna o resultado. Então, eu vou botar aqui, ó, int resultado recebe poll, papapá. Pronto. Então, vou recapitular aqui, olha. A função poll, segundo a documentação, ela recebe por parâmetro 2 números. Eu estou passando 2 números, não estou? Estou. E retorna um número, no caso, um inteiro. Lá tem dizendo assim, ó, passa 2 inteiros e retorna um inteiro. Eu estou passando 2 inteiros? Estou. Eu estou retornando um inteiro? Estou. Por que eu botei esse nome resultado aqui? Porque para mim é o nome mais lógico. Eu poderia botar aqui X, eu poderia botar aqui bola, eu poderia botar aqui cachorro, tá? Qualquer coisa, gente. Eu botei resultado porque para mim é um nome lógico. Eu posso botar result? Pode. Eu posso botar elevado? Pode. Tá? É o nome que você quiser. Eu vou chamar aqui de resultado. Tá? Então, ó, recapitular mais uma vez, eu quero deixar isso claro. Poll é uma função que já tem dentro do C++, e na documentação da linguagem ela diz assim: para chamar a função poll, eu preciso passar 2 números, 2 inteiros, ele fala. Eu estou passando 2 inteiros, ó, porque N1 e N2 é int. E ele diz também que a função poll retorna um inteiro. Perceba que eu estou retornando um inteiro, tá certo? Então agora eu faço, ó, cout. O resultado é o quê? Resultado. Vamos executar isso aqui para ver, ó. Compilei. Ele deu erro. Por quê? Porque para eu chamar a função poll, eu preciso importar uma biblioteca. Como é que importa uma biblioteca? Aqui, gente, ó. Então, o include, quando eu uso esse include aqui, eu estou importando uma biblioteca. E eu vou importar a biblioteca matemática.h. Então, dentro dessa biblioteca, existem várias funções de matemática que eu posso usar no meu programa, tá certo? Então, meio que eu quase respondi o que é isso aqui, ó. Eu ainda vou falar sobre o include IOStream, mas a gente já sabe que eu estou importando uma biblioteca chamada IOStream, que depois eu falo sobre ela. Mas nessa questão aqui, eu estou importando uma biblioteca chamada matemática, math.h, e dentro dessa biblioteca existem várias funções. Uma delas é a função poll. Tá certo? Então, ó, vou executar. Você viu quando eu executei mostrou o programa antigo, ó? Por quê? Porque eu faltou compilar. Ó, compilei, executei, ó. Certo? Ó, tem que ter esse cuidado de sempre compilar, tá bom? Então, ó, digita o valor da base. 2. Digita o valor do expoente. 3. Vai exibir quanto? É para exibir 8, né? Porque 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? O resultado é 8. Certo? Deu um problemazinho de acento aqui porque eu atirei aquela questão do português, né? Então vamos lá, de novo, ó. 2 elevado a 5. O resultado é 32. Certo, gente? Então perceba que eu estou usando a função poll. Perceba que se eu tivesse passado aqui só um número, ó, só passei um número, ele não compila, porque a função poll, ele pede 2 números, ó. Tá certo? Vou compilar e funcionou, compila. Outro exemplo para você, ó. Pegando essa mesma questão aqui, já que a gente está falando sobre função. E se eu quisesse calcular a raiz quadrada de um número? Eu vou apagar aqui, tá? Ó. E se eu quiser calcular a raiz quadrada de um número? Aí a pergunta é, qual é a função? Essa é a pergunta que você tem que fazer a você. Qual é a função que calcula a raiz quadrada? Existe essa função, tá, gente? O nome da função é essa aqui, ó. Tá? Se você for olhar no manual, na documentação da linguagem, ela vai dizendo assim, ó. A função sqrt, ele recebe por parâmetro um número e ele recebe por parâmetro um inteiro e retorna um double. É assim que ele diz, tá? Na verdade, ó, ele já mostrou aqui, ó. Ó, eu deixei o mouse em cima, ele já mostrou, ó. Ele recebe por assim, você pode estar achando confuso aqui, mas olha dentro do parênteses ali, ó. Viu que ele mostrou um double x?
Ou seja, na verdade ele recebe um double e ele retorna um double, tá? Vai ter uma aula só sobre isso, tá, gente? Não se preocupa. Ó, ele recebe... Eu entrei na documentação aqui. Não se assusta, tá? Ele recebe o parâmetro um double e retorna um double, tá? Vou fechar isso aqui. Isso aqui não era para mostrar a vocês, para você se assustar. Fecha isso aqui. Esquece isso, tá? Então vamos lá. A função SQRT... Na internet tem bem direitinho online isso aqui, tá? De como ver a documentação. Mais uma vez, a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Então não se preocupa. No momento eu quero que você saiba disso, ó. A função SQRT, ela recebe por parâmetro um número, que é um double. Então eu vou pedir, ó. Cout, menor, digite o número. Cin, num. Vou criar aqui essa variável, do tipo double, tá? Ó. E eu vou calcular a raiz quadrada dela. Como é que eu calculo? Ó, segundo a documentação, a função é essa. E aí eu passo aqui um double por parâmetro e essa função retorna um resultado, que é um double. Então eu boto assim, ó. Certo? Ó. Eu posso botar aqui raiz, que fica mais claro? Pode. Olha. Cria uma variável raiz que recebe o resultado dessa função aqui, passando por parâmetro um número. Lembrando que essa função ela só compila porque eu importei essa biblioteca. Ó. Tá? Eu vou tirar, para você ver. Tirei. Vou compilar. Ele deu erro aqui, porque na verdade eu errei aqui a setinha assim. Tá? Vou voltar a compilar. Ele deu erro aqui. Justamente, ele não está identificando a função. Eu vou importá-la aqui. Certo? Vou compilar. Funcionou. E agora eu exibo, ó, cout, o valor da raiz quadrada. Não, o valor é, tá assim, o valor é... Qual é o valor? Raiz. No caso, a raiz é, né? Tanto faz aqui. Ó, vou executar. Digito o número. Vou digitar 9. O valor é 3, ou seja, o raiz de 9 é 3. Tranquilo, gente? Então, meio que eu já disse o que é essa primeira linha aqui, ó. Include... Meio não, eu já disse, né? Include, que a gente já usava aqui, ó. O include, ele é justamente para importar uma biblioteca. Então, a IOStream é uma biblioteca. Se eu tirar essa linha aqui, ó, e compilar, perceba que ele já dá erro no cout. Sabe por quê? Porque o cout é uma função da biblioteca IOStream. Ó. Então, quando a gente importa essa biblioteca, é porque a gente quer trabalhar com cout. Tá certo? Então, a resposta é essa. Então, quando eu falei assim, gente, por enquanto é aceita. O aceitar era isso, tá? Eu não queria falar agora. Na verdade, eu não ia nem falar nessa aula. Eu meio que adiantei. Porque eu vou ter uma aula falando só sobre função, aí eu falo melhor sobre isso, tá bom? Então, você já está sabendo agora o que significa o include. E você já sabe como calcular uma raiz quadrada. E você já sabe como calcular um número elevado ao outro. E é isso, e até a próxima aula.